Bem-vindos ao canal Curiosidades do Livro Bíblia. Meus espectadores curiosos, e hoje vamos a mais uma fascinante viagem pelas páginas do livro Bíblia. Prepare-se para mergulhar na incrível história de um homem cuja força sobre-humana desafiou os limites do possível e cujo destino se entrelaçou com traição, redenção e heroísmo. Se você é um curioso das histórias do Antigo Testamento, não deixe de se inscrever e ative as notificações. E agora vamos à história. Sansão foi o último dos juízes dos antigos israelitas mencionados no livro dos Juízes, na Bíblia hebraica, capítulos 13 a 16, e um dos últimos dos líderes que julgaram Israel antes da instituição da monarquia. Sansão era da tribo de Dan. A tribo de Dan é uma das tribos de Israel que, segundo a Bíblia, foi fundada por Dan, filho de Jacó e de Bila, sua concubina. É uma tribo segundo o livro de Números capítulo 1, versículo 38 a 39, que tinha 62.700 homens com idade para a guerra, e segundo o livro de Josué capítulo 19, versículo 40 a 48. Sansão, dotado de uma força sobrenatural que foi usada para salvar Israel do poder dos filisteus. Sansão foi juiz de Israel durante 20 anos no tempo dos filisteus. O relato bíblico afirma que Sansão era nazireu e recebeu grande força para ajudá-lo contra seus inimigos e permitir-lhe realizar feitos sobrenaturais, incluindo despedaçar um leão, o fazendo com as próprias mãos, e massacrar um exército inteiro de filisteus usando apenas a mandíbula de um jumento. De acordo com o relato do livro de Juízes, Sansão viveu durante um período de repetidos conflitos entre Israel e a Filisteia, quando Deus disciplinava os israelitas, dando-os nas mãos dos filisteus. Manoá era um israelita de Zorá, descendente dos danitas, e a sua esposa não conseguia conceber. O anjo do Senhor apareceu à esposa de Manoá e proclamou que o casal logo teria um filho que começaria a libertar os israelitas dos filisteus. O anjo do Senhor declarou que a esposa de Manoá deveria se abster de todas as bebidas alcoólicas, e seu filho prometido não deveria fazer a barba ou cortar os cabelos. Ele era nazireu desde o nascimento. No Israel antigo, aqueles que queriam se dedicar especialmente a Deus por um tempo podia fazer um voto nazireu que incluía abster-se de vinho e bebidas fortes, não cortar cabelos ou fazer a barba, e outros requisitos. A esposa de Manoá creu no anjo do Senhor. O marido dela não estava presente, então ele orou e pediu a Deus que enviasse o mensageiro mais uma vez para ensiná-los a criar o menino que iria nascer. Depois que o anjo do Senhor voltou, Manoá perguntou seu nome, mas ele disse: "Por que pergunta o meu nome? Meu nome está além do entendimento." Manoá então preparou um sacrifício, mas o anjo do Senhor só permitiria se este fosse feito para Deus. Ele tocou-o com seu cajado, tragando-o milagrosamente em chamas, e depois subiu ao céu no fogo. Essa era uma evidência tão dramática da natureza do mensageiro que Manoá temia por sua vida, pois se dizia que ninguém poderia viver depois de ver Deus. No entanto, sua esposa o convenceu de que, se Deus planejasse matá-los, ele nunca teria revelado essas coisas a eles. No devido tempo, o filho deles, Sansão, nasceu e ele foi criado de acordo com as instruções do anjo. Casamento com uma filisteia. Quando ele era jovem, Sansão deixou as colinas de seu povo para conhecer as cidades da Filisteia. Ele se apaixonou por uma mulher filisteia de Timnate, com quem decidiu se casar, ignorando as objeções de seus pais sobre o fato de ela não ser israelita. No desenvolvimento da narrativa, o casamento pretendido mostrou-se parte do plano de Deus de atacar os filisteus. Segundo o relato bíblico, Sansão foi repetidamente apossado pelo Espírito do Senhor, que o abençoou com imensa força. O primeiro exemplo disso é quando Sansão estava a caminho de pedir a mão da mulher filisteia em casamento, quando foi atacado por um leão. Ele simplesmente o agarrou e o despedaçou, à medida que o Espírito de Deus o capacitava divinamente. No entanto, Sansão manteve isso em segredo, nem mesmo mencionando o milagre para seus pais. Ele chegou à casa dos filisteus e ficou noivo dela, e ele voltou para casa e depois voltou para Timnate algum tempo depois para o casamento. No caminho, Sansão viu que as abelhas haviam se aninhado na carcaça do leão e feito mel. Ele comeu um punhado de mel e deu um pouco para seus pais. No banquete de casamento, Sansão contou um enigma a seus 30 padrinhos, todos os filisteus.
Se eles pudessem resolvê-lo, ele lhes daria 30 peças de linho e roupas finas, mas se não pudessem resolvê-lo, eles dariam a ele 30 peças de linho e roupas finas. O enigma era um relato velado de 2 encontros com o leão, nos quais apenas ele estava presente. Do que come saiu comida. Do que é forte saiu doçura. Os filisteus ficaram furiosos com o enigma. Os 30 padrinhos disseram à nova esposa de Sansão que eles iriam queimar a casa dela e de seu pai se ela não descobrisse a resposta para o enigma e lhes dissesse. No imploramento urgente e choroso de sua noiva, Sansão disse a ela a solução, e ela disse aos 30 padrinhos. Antes do sol se pôr no 7º dia, os filisteus disseram a Sansão, o que é mais doce que o mel, e o que é mais forte que um leão? Sansão então lhes respondeu, se vocês não tivessem lavrado minha novilha, vocês não teriam resolvido meu enigma. Sansão então viajou para Ascalão, uma distância de cerca de 48 quilômetros, onde matou 30 filisteus por suas roupas. Ele então voltou e deu essas vestes a seus 30 padrinhos. Com raiva, Sansão voltou à casa de seu pai, e a família de sua suposta noiva entregou a um dos padrinhos como esposa. Algum tempo depois, Sansão voltou a Timnate para visitar sua esposa, sem saber que agora ela estava casada com um de seus ex-padrinhos. Mas seu pai se recusou a permitir que Sansão a visse, oferecendo a Sansão uma irmã mais nova. Sansão saiu, juntou 300 raposas e as amarrou em pares pelas caudas. Ele então anexou uma tocha acesa a cada par de caudas de raposa e as soltou nos campos de cereais e olivais dos filisteus. Os filisteus descobriram por que Sansão queimou suas colheitas e queimaram a esposa e o sogro até a morte em retribuição. Em vingança, Sansão matou muito mais filisteu, dizendo, fiz com eles o que eles fizeram comigo. Sansão então se refugiou em uma fenda na rocha de Etã. Um exército de filisteus veio à tribo de Judá e exigiu que 3.000 homens de Judá os entregassem Sansão. Com o consentimento de Sansão, dado que os judaitas não o matariam, eles o amarraram com 2 cordas novas e estavam prestes a entregá-lo aos filisteus quando ele se libertou das cordas. Usando a mandíbula de um jumento, ele matou 1.000 filisteus. Mais tarde, Sansão viajou para Gaza, onde ficou na casa de uma prostituta. Seus inimigos esperaram no portão da cidade para fazer uma emboscada para ele, mas ele arrancou as portas da entrada da cidade com as ombreiras e as fechaduras e em cima de seus ombros os levou até o cume do monte que está na frente de Hebrom. Ele então se apaixonou por uma mulher chamada Dalila no vale de Soreque. Os filisteus se aproximaram de Dalila e a induziram com 1.100 moedas de prata para encontrar o segredo da força de Sansão, para que pudessem capturar o seu inimigo, mas Sansão se recusou a revelar o segredo e a enganou, dizendo a ela que ele perderá seu poder e sua força se ele for amarrado com vergas de vimes frescos. Ela fez isso enquanto ele estava dormindo, porém, quando ele acordou, ele apertou as vergas e escapou. Ela persistiu, e Sansão então lhe réplica que pode perder a força caso seja amarrado com cordas novas. Ela então o amarrou com cordas novas enquanto ele dormia, e ele as quebrou como se fossem um fio. Ela pergunta novamente, e ele diz que pode ser amarrado se suas madeixas forem tecidas no tir de um tecelão. Ela os transforma em um tir, mas ele simplesmente destrói o tir inteiro e o leva embora quando acorda. Dalila, no entanto, persistiu, e Sansão finalmente aceitou e disse a Dalila que Deus fornecia o seu poder por causa de sua consagração a Deus como nazireu, simbolizado pelo fato de que uma navalha nunca tocou sua cabeça e que, se seu cabelo for cortado, ele perderia a sua força. Dalila então o fez dormir sobre os seus joelhos e pediu que um servo cortasse os cabelos dele. Sansão, então, perdeu a sua força e foi capturado pelos filisteus que o cegaram arrancando-lhe os olhos. Eles então o levam a Gaza, o aprisionaram e o colocam para trabalhar, onde deveria girar um moinho enquanto estava amarrado por 2 cadeias de bronze. Um dia, os líderes filisteus se reuniram em um templo para um sacrifício religioso a Dagon, uma de suas divindades mais importantes, por terem entregado Sansão em suas mãos. Eles convocaram a Sansão para que as pessoas pudessem vê-lo se apresentar para eles. O templo estava tão lotado que as pessoas eram obrigadas a subir no telhado para assistir, e todos os governantes de todo o governo da Filisteia se reuniram lá também, totalizando cerca de 3.000 pessoas.
Sansão então foi levado ao templo e pediu que seus captores o deixassem encostar-se aos pilares de apoio para descansar. No entanto, enquanto estava na prisão, seus cabelos começaram a crescer novamente. Sansão, então, orou a Deus clamando por força e Deus lhe deu forças para quebrar os pilares, causando o colapso do templo, matando ele e as pessoas que estavam lá dentro. Após sua morte, a família de Sansão recuperou o seu corpo dos escombros e o enterrou perto do túmulo de seu pai Manoá. Uma estrutura de tumba que alguns atribuem a Sansão e seu pai fica localizado no topo da montanha em Tel Zorá. Na conclusão do capítulo 16 de Juízes, disse que Sansão julgou Israel por 20 anos. Em algumas tradições judaicas, acredita-se que Sansão tenha sido enterrado em Tel Zorá, em Israel, com vista para o vale de Soreque. Sansão foi objeto de comentários tanto rabínicos quanto cristãos, com alguns cristãos observando como uma tipologia de Jesus, com base nas semelhanças entre suas vidas. Sansão também desempenha um papel importante na arte e nas tradições ocidentais. A Bíblia não menciona o destino final de Dalila. Olá amigos curiosos, se vocês gostaram do vídeo, curta o canal e se inscreva, deixe seu comentário sobre o que vocês acharam desse personagem. Obrigado por assistir, até o próximo vídeo.